Olá, pessoal! Bom, nessas vésperas aí de Dia dos Namorados, eu não poderia deixar, de postar um vídeo aqui no canal falando de algo que eu amo de paixão. Paixão, acho que é essa mesma palavra. É a cor que reflete aí a paixão, né? Uma cor vibrante, uma cor bonita, uma cor maravilhosa, uma cor aí almejada por muitas clientes e que às vezes é a pedrinha no sapato de alguns profissionais cabeleireiros. Bom, estou falando exatamente da cor que reflete, todo esse brilho, todo esse amor, toda essa paixão, que é sim o tom vermelho. Como construir um vermelho perfeito e com durabilidade. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui, nesse vídeo aqui no canal. Bom, se o seu desejo é construir um vermelho lindo, belíssimo, maravilhoso, apaixonante, né? Se o seu desejo é esse, nós precisamos sim respeitar vários pontos aí da colorimetria e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Primeiramente, vamos analisar alguns casos distintos. É isso aí. Para a construção de um vermelho, nós precisamos sim separar algumas informações. Então, eu quero dar para vocês as orientações aí em dois casos diferentes. Bom, vamos lá. Nós sabemos que a grande maioria das nossas clientes já possui algum procedimento químico no seu cabelo, ou alguma coloração, processos químicos anteriores, selagens progressivas e outras coisas mais aí, né? Então nós sabemos que esse histórico de cliente é o mais comum, é o que nós mais realmente recebemos aí no nosso dia a dia no salão. E se a sua cliente que chega com esse histórico quer um vermelho, o primeiro ponto é respeitar o fundo de clareamento. Esse eu considero o ponto principal para você construir um vermelho perfeito. Sim, esse é o ponto principal. Suponhamos então que essa cliente chega no salão com cabelo de cor cosmética, outras colorações ou selagens, não importa. Esse é o histórico dela. E ela chega no salão querendo um vermelho maravilhoso, um vermelho bombástico, um vermelho vibrante, bonito. Primeiro ponto é, claro, fazer um teste de mecha. Nós não sabemos qual é o histórico de tratamento do cabelo dessa cliente, então o ponto principal é fazermos um teste de mecha para, primeiramente, saber qual o tom que nós vamos atingir aí na descoloração e, é claro, também saber a resistência do fio em relação aos procedimentos químicos que necessitam ser utilizados para alcançar esse tom de vermelho. Se ela tem uma coloração escura, nós sabemos que dentro dessa regrinha da colorimetria, coloração em cima de coloração não clareia cabelo. Isso é um fato. Então, se ela tem uma coloração escura, nós não podemos jamais aplicar uma coloração no tom de vermelho e imaginando que esse cabelo vai realmente, fidelizar a cor. Muito pelo contrário, pode acontecer ainda algo pior, que é, principalmente se ela tiver uma raiz natural, esse vermelho pegar somente na raiz, ter fixação somente na raiz e nas pontas não acontecer nada. Ponto. Se porventura no teste de mecha ele passar, então vamos então para o procedimento. O que nós precisamos respeitar primeiramente? Como eu disse, o fundo de clareamento. Para a construção de um vermelho, a primeira coisa que você tem que definir é qual o tom que será aplicado. E aí, neste momento, eu vou te mostrar aqui na cartela algumas informações. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um 6664, que é um tom de vermelho, na altura de 6, né, louro escuro, o que eu preciso respeitar na hora da descoloração? Exatamente o fundo de clareamento. Para isso, a gente precisa sim compreender melhor aquela tabelinha de fundo de clareamento, que inclusive eu já falei aqui em outro vídeo aqui no canal. Bom, se o desejo dela então é um vermelho na altura de 6, respeite sempre a altura de tom. Se é na altura de 6, no processo da descoloração, nós não devemos de forma nenhuma deixar esse cabelo ultrapassar esse fundo de clareamento referente à altura de 6. Vamos recapitular um pouquinho. Fundo de clareamento na altura de 6 é qual? Laranja escuro, ok? Então é um laranja bem escuro. Suponhamos que essa cliente então chega no nosso salão com o cabelo de uma cor cosmética 4, por exemplo, que é muito comum acontecer, né? Você precisa sim realizar um processo de
remoção de pigmento residual, ou seja, um processo de descoloração, de limpeza de fios em cima desse cabelo para remover a cor cosmética e deixar essa cor do cabelo alcançar aí a altura de 6. Para saber qual é a altura de 6, vamos respeitar o fundo de clareamento, ou seja, deixe esse cabelo descolorir até chegar num tom de laranja escuro. Assim, respeitando esse fundo de clareamento no laranja escuro, nós vamos sim poder aplicar essa cor escolhida por ela, que está na altura de 6, e aí sim vamos conseguir obter durabilidade, ok? Eu não posso, de forma nenhuma, deixar ultrapassar essa altura de tom. Se eu, porventura, deixar chegar numa altura de 8, que já é um amarelo alaranjado, se eu deixar chegar numa altura de 9, essa descoloração, que já é um tom amarelo, vai haver um desbotamento muito intenso após a aplicação. É aquela cor que talvez no dia fique até uma cor bonita, talvez a gente até consiga alcançar a cor que foi aplicada, porém não vai ter durabilidade. Com poucas lavadas, como não foi respeitado ali o fundo de clareamento, com poucas lavadas esse cabelo sim começa a desbotar, começa a perder o brilho da cor e esse vermelho realmente começa a ficar um vermelho mais apagado. Então, o primeiro ponto a respeitar é sim o fundo de clareamento. E como a grande maioria das clientes que chega no nosso salão, né, buscando ali um tom de vermelho, a maioria delas tem cor cosmética, existe sim a necessidade de nós fazermos uma prévia descoloração, que na verdade não precisa ser de muitos tons, vai depender da cor escolhida por ela, e aí sim, após essa prévia descoloração, vamos então aplicar a coloração no tom de vermelho que ela deseja. Ok? Existem, é claro, outras opções. Se porventura sua cliente tem um cabelo virgem natural, o que é muito incomum hoje em dia, né? Mas se digamos que ela tem sim o cabelo virgem natural, é possível alcançar um tom de vermelho apenas com a coloração, sem descoloração. Porém, eu vou dar assim um aviso para vocês, um alerta, na verdade, tá? Cabelos processados com selagem, progressivas e outras substâncias mais que são extremamente ácidas impedem sim o clareamento, né, o grau de clareamento de uma coloração. Isso significa o quê? Nós aprendemos dentro da colorimetria que o oxidante, o agente oxidante, ele nos dá uma resposta de quantos tons nós conseguimos abrir em um cabelo natural. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero clarear um tom, eu utilizo X de 20 volumes. Se eu quero clarear 2 tons, eu utilizo aí X de 30 volumes. Não, eu quero clarear 3 tons, então eu vou utilizar X de 40 volumes. Porém, quando nós temos sim cabelos processados aí com progressivas ou outro produto de substâncias, né, ácidas, nós temos sim um impedimento, né, de clareamento também. Então, muito cuidado, faça o teste de mecha para saber se realmente o cabelo dessa sua cliente é virgem, é natural mesmo, ou se há ali, porventura, outros procedimentos químicos. Ok? Então, esse seria o primeiro ponto a ser respeitado. Em cima de um cabelo de cor cosmética, nós vamos sim trabalhar com a descoloração, a remoção de pigmento residual, né, a limpeza de fios, chame como quiser, mas precisamos sim fazer uma prévia descoloração para alcançar a cor desejada. E aí que é o ponto principal, você precisa respeitar a altura de tom. Se a cor que você vai aplicar está em altura de 6, você precisa respeitar o fundo equivalente à altura de 6, que é um laranja escuro. Se porventura a cor que você vai aplicar está numa altura de 5, for um vermelho um pouquinho mais fechado, como nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, 5562, por exemplo, que é um vermelho mais fechado, você pode sim, é claro, fazer essa abertura de tom até a altura de 5, ou seja, deixar ali na descoloração um vermelho mais claro. Deixando um vermelho mais claro, você consegue sim aplicar o 5562 e obter aí um resultado maravilhoso, ok? Então, vamos recapitular aqui essa dica aí dos vermelhos mais que especiais. Tenho aí um cabelo de cor cosmética, preciso fazer uma descoloração prévia. Nessa descoloração prévia, vamos então respeitar a altura de tom do fundo de clareamento, que sim, está baseada na cor que vai ser aplicada depois. Se eu vou aplicar uma altura de 6, um 666, por exemplo, um vermelho mais fechado, mas é um vermelho na altura de 6. Então, respeite a descoloração, deixando esse cabelo no máximo um laranja escuro, ok? Se você vai colocar em um vermelho na altura de 5,
Vamos então fazer essa prévia descoloração e deixar no máximo num vermelho claro esse tom de descoloração. Não pode ir para um laranja mais claro, não pode ir para um amarelo alaranjado, de forma nenhuma, senão vai haver um desbotamento. Nós não vamos conseguir, primeiramente, alcançar a cor desejada e, em segundo plano, nós realmente não vamos conseguir aí ter uma durabilidade nessa cor. E é justamente isso, né, que a nossa cliente costuma reclamar, né, que os vermelhos eles costumam desbotar com mais facilidade e tal. É claro, o primeiro ponto está relacionado à construção da cor. Se você respeita, você consegue sim realizar um vermelho com durabilidade. O segundo ponto é óbvio, está ligado à manutenção. Essa cliente que faz o vermelho precisa ter uma excelente manutenção, hidratações consecutivas, um bom shampoo, um bom leave-in, né, um protetor térmico, tudo isso precisa ser usado por quem utiliza coloração de cor cosmética. Então nós devemos sim indicar para nossa cliente aí uma boa manutenção para que ela consiga manter esse vermelho aí, um vermelho muito bonito, um vermelho apaixonante, né? Um vermelho que vai ser um vermelho vibrante, né? E vai chamar a atenção onde quer que esteja. Ok? Então fica essa dica para vocês aí, nesse dia dos namorados que está chegando, né? Algo muito apaixonante aí, esses vermelhos mais do que especiais para você, cabeleireiro que está aí, ó, inscrito aí no meu canal, acompanhando os meus vídeos, que para mim também é muito especial. Ok? Curta aí esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo, ok? Que fique aí essa dica para vocês. E vamos aí, ó, mandando aí algumas dúvidas, pode colocar aí nos comentários, né, algumas indicações de vídeos que você quer assistir, né, alguns assuntos que você quer que eu aborde aqui no canal. Tem muita coisa boa vindo por aí, ok? Um grande abraço e um feliz Dia dos Namorados a todos vocês. Yes, I can see you.